Na aula de hoje, vamos conversar sobre a continuação da aula passada, é claro, mas vamos falar sobre equação de Clapeyron, continuidade da Lei Geral dos Gases, o nosso PVT-Povetó. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan aqui. E aí, enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui, já pega seu material. Ó, estamos no caderno 3, módulos 18 e 19 nessa aula de hoje, página 269. Já vai abrindo seu material enquanto a gente troca uma ideia aqui. Ó, a aula de hoje é, na verdade, uma revisão, na verdade, um reforço, né, sobre aquilo que vocês já viram na química. Então, eu ainda continuo me aprimorando de alguns conceitos químicos, vocês vão ver na aula de hoje. E aí, vou relembrar com vocês tudo que a gente viu na semana passada sobre Lei Geral dos Gases, o nosso PVT-Povetó. E aí, a partir disso, a partir dessa memória que vocês têm, vou construir com vocês e deduzir a equação de Clapeyron. Bora para a aula? Bora conversar um pouquinho sobre equação de Clapeyron. Se é que vocês já não sabem do que estamos tratando e do que estamos falando aqui, mas vamos lá, vamos relembrar algumas coisas, né? Antes de falar do nosso Clapeyron, é melhor que a gente retome, né? Antes disso, é melhor que a gente retome alguns pontos da nossa última aula. O que a gente viu, o que a gente conversou, o que a gente sabe, né? Lembrem-se que na última aula nós vimos a equação geral dos gases, né? E o que era isso, né? Como é que a gente conversava, como é que a gente falava sobre isso, né? Estamos tratando então de uma descrição macroscópica a partir de elementos microscópicos, né? Quem são os elementos microscópicos? Os átomos e as moléculas. Quem são os elementos macroscópicos? São temperatura, pressão e volume. Tudo isso junto e misturado para essa aula de hoje agora, porque nós vamos relacionar esses elementos macroscópicos com os elementos microscópicos nessa aula de hoje. Então segue comigo aqui, gente. Ó, o que a gente viu, né? Lei Geral dos Gases. Como é que era? PVT-Povetó. É verdade. Tá, PVT-Povetó, isso aqui a gente já estudou, já fizemos exercícios, já sabemos muito bem sobre o que está acontecendo aqui. Mas agora, vamos analisar pontos particulares, né, pontos específicos. Né? Se eu quiser falar com vocês das transformações, né, então temos ali transformações, é um ponto específico, é uma reta, uma curva, a isotérmica não é uma reta, é uma curva, mostrei para vocês o gráfico. Ó, gente, eu tô enrolando aqui, tô me segurando, tô me controlando para não mostrar o gráfico para vocês, porque se eu mostrar o gráfico eu já entrego tudo. Transformação isobárica, essa sim era uma reta, né? Vocês lembram o que acontecia? Ia de uma isoterma para outra. Depois também a gente viu transformações isovolumétricas. Isso tudo contidas, né, gente, dentro desse gráfico de pressão por volume. Eu não quero mostrar porque aqui já vai aparecer, vai estragar toda a surpresa, vai estragar toda a nossa brincadeira. Apareceu aqui, ó. Não queria mostrar essa imagem, coloquei alguns slides na frente justamente para isso, para não mostrar essa imagem aqui, porque aparece aqui a nossa equação, tá? Então, sim, eu conversei com vocês como é que a gente montava esse gráfico é um gráfico de função inversa, mas vamos deduzir, vamos conversar, vamos ver como é que a gente faz para chegar nessa expressão de PV igual a nRT. Já falei o fim da aula, já estraguei toda a brincadeira. Mas vamos lá, vai de conta que vocês não sabem disso, vocês nunca tiveram isso em química também. E aí, na última aula ainda a gente conversou sobre isso também, né? Você tem um estado inicial, você tem um estado final, e nesses dois estados a gente tem pressão, volume e temperatura em cada um desses estados. E aí, quando a gente fazíamos né, uma continha aqui, pressão vezes volume dividido por temperatura, tanto inicial quanto final, a gente achava um valor que era sempre um valor constante. Na semana passada, conversamos sobre isso, eu falei para vocês que esses valores aqui, né, eu coloquei um valor qualquer, né, só para vocês entenderem, eu falei que era igual a 20. Mas agora, misteriosamente, sem nenhum motivo, eu vou chamar isso aqui de R. Né? Você não sabe onde eu quero chegar, você nunca viu isso aqui, você não sabe nada. Não sei. Não sei. Beleza? Então, vamos chamar isso aqui de R. E aí, gente, o que é legal você notar também, né? Como a gente está falando de estado, né, qualquer, não estamos falando de transformações, de ciclos, eu quero analisar um ponto só daquele gráfico, né, daquela curva, não sei como é que eu posso chamar aquilo ali, mas eu quero analisar um ponto só. Então, não é mais necessário que a gente fale sobre início e fim. Vamos falar apenas sobre pressão, volume e temperatura. E isso tudo vai ser igual a R. Você está comigo? Está junto comigo? É claro. Tá conseguindo anotar? Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, mas ó, qualquer coisa, vai parando o vídeo aí, me põe numa velocidade um pouco mais baixa e vai anotando junto comigo tudo isso que eu estou conversando com vocês. Tudo bem, gente? Ó, então, e aí, cara, o que a gente vai fazer aqui? Vou isolar o volume, né? Então, isolando o volume, esse cara aqui passa para lá, esse passa para cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E aí, depois disso tudo, você tem que o volume vai ser igual a R vezes T dividido por P. Mas a questão toda aqui é por que você está fazendo isso. Então,
Vamos conversar com calma sobre isso, né? Por que eu estou fazendo isso com vocês? Vamos lá, vamos voltar em outro conceito químico, né? Teoria atômico-molecular. Tinha um cara lá, não sei se vocês lembram desse cara, né? Esse cara aqui, ó, ele chamava Avogadro. E aí ele tem uma hipótese, né? Vamos lembrar do que ele falava para nós. Olha só, ele tinha uma frase muito importante. Essa frase era a seguinte: volumes iguais de gases diferentes lembra que era CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Vamos de novo. Então, volumes iguais de gases diferentes nas CNTP contém o mesmo número de molécula. Aqui, gente, se liga nisso aqui, cara. Se liga aqui, ó. Eu grifei diferentes, mas pode ser iguais, né? Então, se você pegar volumes iguais de gases iguais, você também tem o mesmo número de moléculas. Se você pegar volumes iguais de gases diferentes, você também tem o mesmo número de moléculas. Então, onde eu quero que vocês cheguem, né? No final dessa história, lá na química que o pessoal já conversou com vocês, você vai chegar aqui, né, cara? Que 1 mol tem 18 gramas e é claro que aqui eu peguei como exemplo água. Tô brincando, hein? Vai devagar comigo aí, gente, ó. Falando da água, né, cara? A água tem 18 gramas por mol, né? Quando você está falando de 1 mol. Mas agora, se você estiver falando de uma molécula, tem 18 U. Você lembra o que é 18 U? É a unidade de medida de massa atômica. Vocês lembram disso, gente? Ó, tem que reforçar isso aqui. Eu espero que esteja muito fresco na cabeça de vocês. Mas, recapitulando tudo que a gente tem para falar aí, 1 mol de água tem 18 gramas. Tem um número, né, de 6 vezes 10 a 23ª moléculas, e isso aí vai ocupar um volume de 22,4, claro, na CNTP. Tudo bem, gente? A única coisa que muda de gás para gás aqui, por exemplo, vamos pegar aí o CO2, é a massa, né? Tanto a massa em gramas quanto a massa em U vai mudar. Então, o fator de correção aqui que você tem é 44. Ó, se você não lembra como é que calcula esse 18 ou esse 44, manda aí no comentário do vídeo. Quero conversar com vocês, quero trocar uma ideia com vocês, a gente pode conversar, tudo bem? Já aproveita, curta o vídeo, compartilhe também com mais alguém que você conheça que esteja aprendendo essa matéria também, beleza? Então, mas ó, o que interessa para nós isso aqui tudo? O que interessa desse negócio aí que eu coloquei para nós? Né? Para nossa matéria de hoje, interessa que 1 mol ocupa um volume de 22,4. É isso que é importante para nós. Joga esse negócio lá para cima, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O que a gente está entendendo? O que a gente está aprendendo? Quais são as construções necessárias para chegar onde a gente quer, né? Então, o que eu percebi aqui, né? Que volume é diretamente proporcional ao número de mols. Sendo assim, cara, né? Se o volume é proporcional ao número de mols, eu praticamente consigo fazer uma regra de 3, eu consigo fazer isso de cabeça, né? O que eu percebo? Eu percebo que um volume tem um mol, né? Se eu tiver 2 volumes, 2 mols. Se eu tiver 3 volumes, 3 mols, 4 volumes. Não, tá bom, vamos parar por aqui, você já entendeu a lógica da coisa, mas o que é importante você perceber, né? Que, gente, volume é diretamente proporcional ao número de átomos, ao número de moléculas, tanto faz ainda. Então, ó, aqui, cara, você precisa colocar um fator de correção. Por quê, né? Se eu dobrar esse volume, essa expressão que está do lado de lá não vai dobrar o valor. Então, para que isso aconteça, para que nós preservamos aí, né, essa proporção, o que eu tenho que fazer? Colocar um fatorzinho de correção, que é justamente o nosso N. E aí, cara, novamente aqui, né, vou pegar esse P, jogar para o lado de lá, então vai aparecer para nós a nossa expressãozinha linda, maravilhosa, PV igual a nRT. E aí, quem que é esse cara aqui? Vocês não sabem, vocês nunca viram isso, né? Essa é a nossa querida, a nossa equação de Clapeyron. Tudo bem, gente? Até aqui, vocês entenderam? Ó, mais uma vez, em dúvidas, manda mensagem para mim, vem falar comigo, comentários do vídeo estão aí, vocês têm meu zap, minhas mídias sociais aí, podem mandar mensagem onde vocês quiserem e a qualquer hora também, tá? Pode mandar, não se preocupa não. Finalizando a nossa aula aqui, né, para nossa alegria, o que você tem que se ligar, né? Assim, a gente já estudou unidades de medidas, de pressão, de volume, já falamos bastante sobre isso, né? Os outros professores também já falaram bastante. N, número de mols, eu roubei um pouquinho lá da química, temperatura, eu conversei com vocês na última aula sobre isso. O que falta a gente conversar é o R, né? Então, o que é o R, né? Vamos primeiro analisar. O que a gente vai fazer com o R, né? Unidade de medida do R. É isso que eu quero saber, é isso que eu vou conversar com vocês. Então, para fazer isso, né, primeiro é necessário que você saiba o que é o R. Né? Então, assim, você não sabe, então tá bom. Mas o que é o R? R é a constante universal dos gases perfeitos. Então, todos os gases que são considerados perfeitos aí, em qualquer lugar do universo que você for, eles vão ter o mesmo comportamento, eles vão ter as mesmas unidades de medidas. É claro que se você tiver parâmetros para comparar isso aí de modo comparativo próximo ao que acontece aqui na Terra. Tudo bem, gente? Mas, ó, o que é interessante você saber aqui? Vamos lá, isolando o R. Se eu isolar o R, ó, o que vai acontecer? Esse N e esse T vai passar para cá?
vai passar dividindo, vou inverter tudo, e aí já fica aqui R é igual a P vezes V dividido por N vezes T. Nas condições normais de temperatura e pressão, você tem alguns valores aqui que já são sabidos. Por exemplo, pressão vale 1 atmosfera, volume, acabamos de ver isso, é o volume de 22,4 litros. N, eu vou colocar um número padrão para 1 mol. E T é a temperatura a 0 graus Celsius, então você não pode colocar. Perceberam, né? Conversei com vocês na semana passada sobre isso. Se você coloca aqui a temperatura ambiente, né, cara, tudo bem, vai dar certo. Agora, se você coloca a 0 graus Celsius, que é o que a gente usa na CNTP, não vai dar certo, né? Vai zerar tudo, a hora que você colocar aqui, divide por zero, acabou, não tem nada, né? Não tem valor, não tem nada, mas por isso que, né, reforçando aquilo que eu conversei com vocês na última aula, você tem que colocar as unidades de medida de temperatura em Kelvin. Tá bom. Tudo bem? Tranquilo? E aí, ó, substituir todos os valores aqui, resolvendo essa continha linda, maravilhosa, você vai achar esse valor de 0,82. E aí, quais são as unidades? As mesmas que estão aqui, né? ATM, litro, mol, Kelvin. Então, ATM, litro, mol, Kelvin, era isso aqui, né? Então, ó, precisa decorar isso aqui, gente? Não, né, cara? Isso aqui é um dos valores que a gente usa para o R, né? Então, essa aqui é uma informação que a gente tem para o R. Então, você não precisa decorar o enunciado, o exercício que a gente for fazer, tem que dar isso aqui para nós. Mas depois que você faz 5, 6 questões dessa matéria, você acaba decorando. É meio que inconsciente até. Mas aí, ó, só para mostrar outra coisa para vocês, fechando a nossa aula, a única coisa que eu vou mudar aqui é a pressão. Não sei se vocês sabem disso, mas isso aqui, inclusive, é um experimento de Torricelli. Lembra lá com o Zé Mário? Vocês viram o Torricelli? O Torricelli também brincou um pouquinho com essas coisas aqui, e aí ele descobriu que a pressão de uma atmosfera é a mesma coisa que a pressão que uma coluna de mercúrio, de 760 milímetros de mercúrio, exerce. Então, como esses valores de pressões são iguais, em vez de colocar uma atmosfera, eu vou colocar 760 milímetros de mercúrio, e aí, novamente, refazendo essa conta, você vai achar esse valor aqui de 62,3. A única coisa que vai mudar da unidade é que agora não vai ter mais ATM, e sim 1 milímetro de mercúrio aqui. Você pegou? Entendeu, gente? Tranquilo mesmo? Como é que foi essa aula, né? É uma aula um pouco mais curta, um pouco mais rápida, até porque vocês já tinham visto boa parte disso aqui, se não tudo, lá na Química com o pessoal, né? E muito bem visto, né? Eu tenho certeza disso. Agora, só para deixar uma tarefinha do lar para vocês, por que eu posso colocar essa unidade aqui também, né? E ainda podemos colocar o R valendo 8,31 joule mol por Kelvin. Então, por que eu posso colocar joule aqui? O que aconteceu com as unidades que estavam aqui em cima? Quais eram elas? Como é que a gente chega nisso? Vou conversar com vocês na nossa próxima aula. Ó, quero que vocês me respondam isso, hein? Por que a gente pode fazer isso? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula muito legal, muito prazerosa de fazer também, de entender como é que os gases se comportam. Mas, qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Eu espero vocês na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.